para os brasileiros entenderem o que nós passamos na Itália, tinha que ter uma guerra no Brasil. Então eu prefiro que eles fiquem na ignorância. Porque a guerra é sempre uma tragédia, eu digo isso, a gente está aqui na associação, em absoluto, não fazendo propaganda, apologia da guerra, ao contrário, né? A gente conta essa história para que as pessoas se conscientizem de como isso é terrível, de que a guerra é o último recurso, de que ela deve ser evitada, e todos os veteranos tinham isso muito claro neles, né? Eu entrevistei, também sempre cito essa frase, eu entrevistei um veterano da FEB em Juiz de Fora, isso já tem muitos anos, mais de 10 anos, para esse primeiro documentário, o seu Antônio de Paduanhã, que era o presidente da Anvifeb lá, era um dos mais jovens veteranos da FEB, fez 19 anos a bordo do navio indo para a guerra e 20 anos a bordo do navio voltando da guerra. Foi ferido em combate, recebeu a medalha Sangue do Brasil, então, né, um herói, né, um grande nome da FEB, e ele reclamando que era uma constatação comum dos veteranos, né, a falta de reconhecimento no Brasil do que eles fizeram. Então ele me dizia, em Brasília, né, nossa capital federal, não há um único monumento público em homenagem à FEB. Né? Embora no plano piloto original houvesse um espaço destinado a isso, houvesse esse projeto, ele nunca se concretizou. Brasília já tem mais de 60 anos e não tem nenhum monumento público à FEB. Lá tem a nossa associação, a Anvifeb ativa, a Associação dos Ex-Combatentes também, né, são dois ramos das associações, as duas estão ativas em Brasília. A Associação dos Ex-Combatentes tem um monumento ao soldado brasileiro, mas é dentro da sua área, né, do seu terreno, não é um monumento público numa rua. E ele me dizendo tudo isso, ele falou, para os brasileiros entenderem o que nós passamos na Itália, tinha que ter uma guerra no Brasil. Então eu prefiro que eles fiquem na ignorância. Então, você observa a sabedoria de um homem que lutou numa guerra, que foi ferido em combate, e de que para entender uma guerra só estando nela. Então é melhor a gente não entender. Né? Muitas vezes o brasileiro, eu acho que não tem essa noção, né? Deprecia, né? Para que nós temos forças armadas, um país que não participa de guerra, mas a lógica é reversa. Né? Nós não participamos de guerra e para isso temos que ter forças armadas sempre prontas, preparadas, né? A doutrina da dissuasão nas Forças Armadas brasileiras, de que é para que nós não nos envolvamos em guerra, porque a guerra é uma tragédia, não é um filme de Hollywood. Né? Então, isso foi necessário no momento extremo da nacionalidade. Que bom que nós pudemos lutar com bravura, com coragem, ao lado dos aliados, vencer, como eu disse, lutando por liberdade e democracia, mas isso é muito caro e o preferível é que não seja necessário. Né? Bom, então essas histórias, né, no nosso livro, a tese publicada de Altamira Azilda, A Guerra Permanente das Enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira, estão as duas aqui na capa, jovens tenentes, as primeiras tenentes do Exército Brasileiro. O livro pode ser adquirido facilmente na internet, né, no site da própria editora, da editora Dialética, ou da Amazon, ou outros portais de venda eletrônica. Também o livro que fala mais sobre a minha prima próxima, Helena Ramos. O livro chama-se A Veterana, perfil biográfico da tenente enfermeira Helena Ramos. Também pode ser facilmente encontrado na internet, Amazon, estante virtual. E igualmente na internet, no site da nossa produtora Pátria Filmes, vocês localizam todos esses documentários sobre a FEB, sobre a história do Brasil de uma maneira geral, mas claro que muito sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Em particular esse documentário que fala sobre as mulheres militares, chamado Aquelas Mulheres de Farda, em que a gente começa brevemente falando ali sobre Maria Quitéria, sobre Ana Nery, né? Que são casos excepcionais, eu digo das enfermeiras da FEB, porque nunca houve a intenção de incorporar a Maria Quitéria no Exército Brasileiro. Né? Um caso muito excepcional, em que ela se disfarçou de homem, usou a identidade do cunhado, no final acabou sendo reconhecida, recebeu uma carta patente do imperador, mas é um caso excepcional. O das enfermeiras da FEB houve um planejamento, né, um chamado voluntário para incorporar essas mulheres, embora também com muitos percalços, vocês podem conhecer no livro, com muitas dificuldades, sem a intenção inicial de que elas tivessem um posto militar. Então elas estariam fardadas, estariam marchando, prestando continência, sujeitas à legislação militar, mas não eram nem praças nem oficiais, não estavam num círculo hierárquico claro, não tinham divisas no uniforme. Isso foi sendo superado aos poucos, né? O Brasil é o país do improviso, o país do jeitinho, né? E não seria na guerra que isso seria diferente. Então isso foi sendo superado. No final, elas tiveram o posto na guerra e anos depois, em 1957, 12 anos após o fim da guerra, elas puderam retornar para a carreira militar. Então, aquelas que quiseram, né, seguiram carreira, algumas ficaram depois mais 20 anos nas Forças Armadas até se aposentarem, a depender da idade, do status de cada uma.
e algumas atingindo postos mais elevados, como foi o caso da Major Elza Cansanção Medeiros, né, que, por óbvio, chegou ao posto de major. E muita gente fala dessas mulheres, elas tinham postos honorários, né, tinham salário de major. Isso não é verdade. A Major Elza recebeu uma carta patente de major, ela era major do Exército Brasileiro, de fato e de direito, com todos os deveres e regalias profissionais. E ela não foi a única, havia outras majores, a maioria ficou no posto de tenente ou de capitão, depende muito da história de cada uma. E essas e outras histórias vocês encontram facilmente nos livros e nos documentários aí que mencionei.